Boa tarde a todos, boa tarde, Andrei, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marco. Que isso, cara? Boa tarde, boa tarde. Som. Só mais uns minutinhos e a gente já começa, tá, pessoal? Boa tarde, sejam bem-vindos. Só mais uns minutinhos para o pessoal que está entrando. Boa tarde, só mais uns minutinhos e a gente já começa, pessoal. Vamos fazer como a gente costuma fazer nas lives. Quem tiver dúvida, pergunta, pode ir colocando no chat e no final a gente vai tentar responder o máximo possível, tá? Boa tarde, Joselino. Isso aí. Bom, vamos começar. Já tem 3 minutinhos aí, além do nosso horário de marcado. Então, hoje a gente vai falar de um lançamento de um produto, que é um módulo do nosso sistema, que é o módulo de gestão de multas. Eu estou aqui hoje com o Paulo. Paulo vai abrir o microfone aí e vai falar com vocês. Paulo Santaniello, ele é CMO da fábrica, tem 20 anos de experiência no assunto que a gente vai tratar hoje, é especialista em documentação veicular, né? É especialista em trânsito, documentação veicular e parceiro da Stensat. Então, a gente vai falar hoje sobre como que esse módulo pode ajudar as centrais a se diferenciarem no mercado. A gente vem batendo nessa tecla há algum tempo de precisamos levar coisas novas para o mercado, e esse módulo vai em direção a esse objetivo
que é oferecer mais para o cliente da ponta lá, que são os usuários reais da plataforma. Eu vou compartilhar aqui o início de uma apresentação para a gente explicar qual é o problema, para que se precisa de um módulo de gestão de multa hoje, em que isso faz sentido, né? Qual é o problema que isso... qual é o problema que a gente atende com esse módulo? Que dor é essa que as empresas, né, em geral, têm com o módulo de multa? E, inclusive, parece simples isso, mas a gente mesmo não entendia direito essa dor. E, quando a gente recebeu essas demandas, a gente entendeu que era necessário um módulo de multa, o quanto isso é benéfico às empresas, aos frotistas. Então, eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Meu áudio está bem, dá um ok aí para o meu áudio. E a gente vai começar aqui a apresentar. Só um minuto. Quiser falando alguma coisa aí, Paulo? Pessoal, boa tarde aí. Queria agradecer em primeiro lugar aí o Andrei pelo convite, pela parceria, que hoje a gente está praticamente iniciando aí. A gente já vem falando há alguns meses sobre esse tema e como que a gente pode potencializar e ajudar o mercado de transporte através dessas informações, né? Então, fiquem extremamente à vontade para colocar as perguntas para vocês, o que a gente conseguir no final aí a gente vai respondendo, tirando dúvidas, para que a gente possa ter um conteúdo bastante rico e para que a gente possa apoiar vocês aí em novos negócios, em novas experiências e agregando valor aí naquilo que vocês já ofertam de rico dentro da plataforma que vocês têm, tá bom? Obrigado, Andrei. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro dado aqui para a gente começar a entender o problema hoje da questão da multa, os dados atualizados que a gente tem é que 5.472.123 multas são aplicadas no Brasil todo ano. Então, são 5,5 milhões de multas por ano aplicadas no Brasil, no geral, pessoa física, pessoa jurídica. Então, a gente tem um universo aí de 5,5 milhões de multas aplicadas. Esses são os dados mais recentes que a gente tem. Bom, essas multas hoje geram, em reais, 711.375.990 reais por ano. Isso é quanto se paga, quanto o brasileiro paga de multa de trânsito por ano. Então, é um número assustadoramente alto, né? Bom, primeiro grande problema, 50% não paga multa dentro do prazo. Que é um outro número alarmante. E qual o problema de não pagar a multa dentro do prazo? Você perder o desconto de 20%. Existem fatores para que isso não aconteça. Um desses fatores é a questão do controle, que é onde a gente vai bater. Ivan, tudo bem? Você tá? Eu não recebi o link aí da live aí. Você consegue mandar aqui para mim? Vamos botar aí, pessoal. 50% não é pago no prazo, perdendo desconto de 20%. Então, a gente está falando aí de 71 milhões de reais aproximadamente, que poderia ser economizado só em pagar a multa dentro do prazo, né? Então, um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil é de receber essa notificação, receber essa multa e ter esse controle. Então, por isso, um módulo de gestão de multa ele é um módulo importantíssimo. A gente já vê aí de cara, sem os outros benefícios que o Paulo vai passar aqui com a gente, que existe um universo aí de 71 milhões de reais para ser resolvidos. Então, é um número bem grande aí, você pode... em que isso impacta no módulo, né? Depois a gente vai ver no final que o módulo de multa ele sai praticamente de graça para o usuário final, né? Basta com que ele pague uma multa dentro do prazo, que o módulo basicamente sai de graça para ele. Bom, a gente vai listar um pouco aqui, eu vou deixar o Paulo falar sobre... Primeiro, Paulo, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto que a gente conversou até agora? Tá tranquilo? A gente vai falar, o Paulo vai falar um pouquinho sobre as 7 multas mais aplicadas, tá? É uma estatística, são as 7 multas mais aplicadas aqui no nosso país. Deixa eu me mutar aqui, Paulo.
Bom, pessoal, vamos lá. Só para contextualizar um pouquinho para vocês, né? A gente falando dessas 7 tipos de multas mais aplicadas aí no nosso país, é um ranking, né, que hoje tem determinado. Quando a gente fala da gestão de multas, né, de toda essa gestão de informação, o ponto mais importante que eu sempre digo é: o processo dentro das empresas, ele é um processo reativo, né? E o que é isso? Para que a empresa ela possa obter a informação relacionada às suas infrações ou qualquer tipo de notificação em relação a essa parte de documentação veicular, ou ela precisa receber essa informação via correio, ou ela precisa ter alguém naturalmente olhando para isso, para ir buscar a informação que está descentralizada em diversos órgãos. Qual que é o nosso intuito e qual é o nosso objetivo principal? Sempre falando em gestão, em otimizar as informações, a nossa ideia é tornar esse processo proativo, onde ela passe a não receber informações de terceiros e ter que ficar buscando isso em informações em vários lugares, e a gente centralizar essa informação em uma única plataforma. Quando a gente fala das 7 multas mais aplicadas, só para entender o contexto, tudo isso está muito ligado à área de transportes, né? Quando você fala de segurança de informação, de segurança de transporte, né, de perfil de condutor, perfil de frota, a gente começa a entender e depois a gente tem uma bagagem para dizer para vocês, quando a gente fala do excesso de velocidade, por exemplo, em até 20% de desconto, né, em 20% de excesso. A gente está falando de um problema que pode gerar algumas situações dentro de uma frota. Aí nós temos um problema que pode aumentar o risco de sinistralidade, né? Você pode ter um risco maior de acidente. Você tem um risco maior de consumo de componentes, combustível, pneu, que tudo isso, na realidade, vai encarecendo todo esse processo no transportador, né? Então, você vê que você pega as 2 primeiras principais são as multas por excesso de velocidade. Aí você tem um avanço de sinal vermelho, a gente está entrando num outro tema, né? Que aí nós estamos falando bastante de comportamento do condutor, né? A gente costuma chamar de infrações de conduta inadequada, né? E aí você vem por um transitar em local horário não permitido, pode ser uma infração de rodízio, pode ser uma zona máxima de restrição, são infrações que estão envolvidas dentro da operação e que nem sempre o seu cliente transportador ele está olhando de uma forma proativa para isso. Cinto de segurança, né? O condutor ou o ajudante está lá e não se atenta para esse detalhe, né? Estacionamento não permitido. Eu gosto de usar muito como exemplo, você tem alguns transportadores que eles são obrigados a parar em determinados locais para para descarregar essa carga, e ele não tem o que fazer. Mas será que ele está olhando para isso, o transportador, e esse custo está envolvido dentro do seu processo? Porque eu costumo dizer o seguinte: dentro da área de transporte hoje, as empresas elas sempre olharam para os seus principais custos e o que consome muito do seu faturamento, que é o quê? É a manutenção e combustível de veículo. Isso consome demais o lucro de qualquer empresa de transporte. Só que as multas começaram a doer de alguns anos para trás e eles começaram a olhar para isso de uma forma bastante minuciosa, eu costumo dizer. Então, eu também digo o seguinte: qualquer coisa no percurso desse transporte que impacte o frete é um impacto enorme dentro do faturamento dessa empresa. Então, quando ele tem uma visão em relação a uma infração de estacionamento que não é permitido, ele tem a possibilidade de sentar com o seu cliente, de colocar isso dentro de uma proposta comercial e coisas nesse sentido, para esse valor ele estar embutido dentro daquilo e ele não ter o determinado prejuízo. E aí vocês podem me perguntar, putz, deixar de efetuar o registro de veículos nos últimos 30 dias. Isso acontece muito, principalmente em algumas empresas de transporte, quando ela faz a desmobilização de algum bem, de algum veículo, que ela faz a venda disso e assina o recibo de compra e venda ou coisas nesse sentido, dependendo para quem ela não vende, esse veículo ele não é transferido no período de 30 dias. Isso gera multa, isso pode gerar alguns problemas em relação a isso. Então, como vocês podem ver, todas essas infrações, elas estão muito bem ligadas na área do transporte. E se você tem dados e informações de uma forma bastante dinâmica, você tem um poder melhor de decisão na gestão. Só para fechar esse ranking, eu quero trazer uma informação sobre a multa NIC. Eu não sei se todo mundo conhece muito bem sobre esse tema. Normalmente não conhece.
Tá. A multa NIC, o que é a multa NIC, né? É uma multa por não indicação de condutor. Isso foi uma penalidade criada lá em 2010, porque como todo mundo sabe, quando a gente toma uma infração e o veículo está no nome de uma pessoa física, essa pessoa física recebe uma pontuação na sua CNH pela penalidade. Além do valor, você tem uma pontuação. Quando criou-se esse sistema novo de multas, lá para meados de 2007, 2008, muita empresa percebeu o seguinte: se eu colocar o veículo no nome de uma pessoa jurídica, eu não perco a minha CNH, e aí, então, por isso, eu não tenho nenhum tipo de problema. Os Detrans identificaram isso, o que eles fizeram? Realmente não tem como eles colocar essa pontuação, mas eles criaram uma penalidade, tanto que essa infração é chamada de penalidade, não é uma multa em si, tá? E como que funciona todo esse processo? Toda e qualquer infração que ela é cometida no nome de uma pessoa jurídica, sendo a mesma placa do veículo e sendo o mesmo enquadramento, quando você não tem indicação de condutor, você gera uma penalidade de uma nova infração. Então, se eu tomei uma multa de R$100 por excesso de velocidade e não indiquei, gera-se uma NIC também de R$100. E como que funciona esse processo? Ela é calculada pela quantidade de vezes que esse tipo de infração ela é aplicada no veículo. Então, se você pegar um veículo que tomou uma multa de infração hoje e posteriormente ela tomou mais 10 infrações, mesma placa e mesmo tipo, ela vai ser multiplicada por 10. Então, você tem uma multa originária, que a gente chama de R$100, e a multa NIC, por ser a 10ª vez, de R$1.000. Isso impacta em algumas coisas, né, que eu sempre falo para as empresas no seguinte sentido. Como que você trata isso internamente? Porque se eu tenho o condutor A que tomou uma infração e ele pagou uma multa NIC de R$100, o condutor B, ele tomou a primeira vez a multa. E por que ele pode ser penalizado tendo que pagar ela 2 vezes? Então a empresa acaba absorvendo um pouco desse custo. Só para vocês entenderem, a partir de abril agora, muda essa legislação que entra em vigor. Não vai existir mais a multiplicação por quantidade de vezes. Isso foi uma briga que o setor de transporte teve para fazer a mudança dessa legislação, então ela vai apenas duplicar. Isso vai facilitar um pouco e vai beneficiar, mas ela continua existindo, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho desse contexto e como que a gente pode inserir todas as análises que a gente pode fazer quando eu mostrar a plataforma por esses tipos de infrações e determinados perfis aí de condutores e de frota. Tá bom? E quais são os impactos da pontuação na CNH? Eu acho que você já falou um pouquinho desse tema, né? Só para concluir para eles entenderem, teve uma mudança agora na pontuação, né? Que agora, antigamente nós tínhamos até 20 pontos e agora foi uma exigência do setor e muitos condutores tinham esse problema, motorista profissional que perdia essa CNH muito rapidamente por conta que era até 20 pontos, agora aumentou para 40. Isso facilitou e melhorou, mas só para vocês entenderem o contexto de como que funciona essa pontuação. Eu acho que é no mundo corporativo. Perfeito, esse é o problema dos motoristas profissionais, né? Eles têm até possibilidade de até 40 pontos, mas existe uma regrinha. Ele tem 40 pontos e se ele tem uma infração gravíssima, que é considerada de 7 pontos, pode ser uma ultrapassagem de farol vermelho, um excesso de velocidade acima de 50%, essa pontuação ela cai para 30 pontos. Quando ele tem uma segunda infração gravíssima, ela volta para os mesmos 20 pontos. Então, assim, precisa existir um controle nesse perfil desse condutor e identificar se ele está tendo algum tipo de infração nesse sentido para que ele não seja penalizado e retorne à pontuação normal. Tá bom? Só para o pessoal entender um pouquinho de como funciona. Tá, e isso gera um outro problema, né? Que é a questão da disponibilidade do motorista naquela empresa. Fala um pouquinho disso, Paulo. Perfeito. Eu tenho comentado muito o seguinte. Do que adianta eu ter um condutor dentro da empresa com uma pontuação excedida, onde você tem hoje o prazo mínimo de penalidade para ele de 6 meses? O que a empresa faz com esse condutor durante 6 meses se ele não pode conduzir, né? Se ela colocar ele para essa condução de qualquer veículo e sofrer qualquer problema, que a gente já teve cliente, já viu isso acontecer, qualquer sinistralidade nesse transporte, você tem um condutor com CNH, com algum tipo de bloqueio, restrição, vencida, seja o que for,
você tem os problemas com toda a parte de seguro, que você não vai ter indenização, você vai ter esse problema de ter que arcar com esse custo. Então, o transportador, ele precisa olhar para isso também. E eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma. Eu vejo o condutor com a mesma responsabilidade que um médico. Aí muita gente fala assim para mim, poxa, né, por que dessa analogia? Eu sempre digo o seguinte, o médico, para ele poder atuar, né, na área de medicina, ele precisa ter um CRM, que é, ele precisa preservar aquele documento que autoriza ele exercer a profissão. O condutor é a mesma coisa. Ele tem, para Não, exercer a Fernando, sua profissão, a fala CNH. curioso, cara. Ele Leva os 11, precisa... resolve os 11 e a gente Pessoal, volta para os outros. com o microfone aberto aí. Ele precisa cuidar da sua CNH, Quem para que falou ele com não tenha um você? problema de pontuação. Pessoal, vamos colocar no mudo aí, ó, para não bagunçar aí a live, por favor. Ok, vamos lá. E aí eu costumo dizer o seguinte, a responsabilidade desse condutor, ele precisa da CNH dele para ele poder dirigir. Então, ele tem a mesma responsabilidade de zelar por um documento dele que permite que ele exerça essa profissão. Porque é o seguinte, o condutor com uma CNH com algum tipo de restrição, ele não exerce a profissão, né? Ele não pode dirigir. E o que você faz? Você acaba gerando custo para uma pessoa que está parada e impossibilitada de dirigir. Então, os principais impactos relacionados a essa pontuação está muito voltado para a operação da empresa. Se você tem alguém que naturalmente está impedido de dirigir, como que você trata esse processo durante um período, né? Isso é bastante importante. Beleza. Eu vou parar o compartilhamento aqui e a gente vai falar um pouco agora de como que a gente resolve essa questão aqui com o módulo de multas. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui outra tela. Bom, como é que funciona isso na prática no SSX? As empresas, os clientes que quiserem utilizar o módulo de multa, ele não tem uma licença de aquisição, tá? Basta você habilitar isso. Ele tem um custo por placa, por veículo. Mas para aparecer essa opção aí na tela, gestão de multa, você tem que solicitar a ativação desse módulo no sistema SSX. Isso pode ser feito através do comercial, do CRC, até mesmo uma solicitação através do suporte técnico. Então, como é que funciona essa habilitação? Essa habilitação do módulo de gestão de multa, ela é feita por cliente. Então, aqui, na hora que você habilita o módulo que você quer liberar para esse cliente, da mesma forma que você habilita um performance, um tracking, um family, você tem uma opção de habilitar o item de gestão de multas. Vamos para outra tela aqui. No veículo, você pode, dentro daquele cliente, você ter 100 veículos, você pode escolher o veículo específico que vai participar dessa gestão de multa. Você não precisa colocar todos, você pode escolher o veículo, então você solicita se tem SAT habilitação do módulo no seu sistema. Você, quando cria o cliente, você diz que aquele cliente vai participar do módulo e depois você informa ao sistema qual veículo participa da gestão de multas, tá? Bom, depois que você habilitou e o seu cliente teve acesso à plataforma, lembrando que esse sistema é voltado inicialmente para empresas, né? Inclusive, o cliente que você cadastrar tem que ser no perfil empresa, PJ, né? Depois que você habilita para ele aparece essa opção no menu principal, chamado gestão de multas. E depois que ele clica aí, o Paulo vai compartilhar a tela dele e vai explicar o módulo de multas em si, qual é a visão, o que você consegue extrair de benefício e resolver todo esse problema exposto até agora no módulo de multas.
Pessoal, vamos lá. Todo mundo consegue ver minha tela? Bom, essa é a tela principal da plataforma. E qual é a ideia, né? Qual que é o conceito disso? Por que a gente foi especificamente falando do tema de multas, documentações, licenças, condutores? Essa é uma dor que as empresas hoje têm pelo fato de isso ser um processo bastante manual. Então, só para vocês entenderem qual é o conceito, primeiramente, da plataforma. Eu costumo dizer que esse módulo ele vai funcionar da seguinte forma. 95% dele, ele funciona sozinho. Ok? Trazendo as informações, monitorando, e só para vocês entenderem como é que isso funciona. Através de placa chassi Renavan, que isso vocês não vão precisar colocar nada, né? Essas informações elas já serão carregadas para nós de forma automática. O sistema ele começa a monitorar esses veículos a cada 7 dias, com informações novas. Então, só para vocês entenderem esse processo, como que funciona um processo de infrações? Você tem o fato gerador, que é uma penalidade que aconteceu, e você tem uma infração aplicada por um agente autuador ou por um radar de alguma via. Essa informação ela chega no órgão principal, que se chama RENAINF, para posteriormente chegar no órgão autuador, que seja uma prefeitura, um DETRAN, um DENIT, um DR, para chegar no cliente final. O que a gente hoje consegue proporcionar para essas empresas? Nós estamos no primeiro ponto, né? Lá no início do processo. Então, a gente consegue proporcionar algumas informações de forma antecipada, que é isso que tem facilitado a vida das empresas. Se vocês sentarem e comentarem com os clientes de vocês, e eu já vou deixar uma dica de uma dor que todas as empresas de transporte têm, é a seguinte. Quando um condutor ele é desligado de uma empresa, dali 1, 2 meses começam a chegar algumas infrações que foram cometidas por ele, que essa empresa ela precisa absorver esse custo, porque ele já foi desligado da empresa e ela não tem mais como reaver esse valor. Com a plataforma, a gente reduziu 95% do custo das empresas de transporte. Hoje a gente faz a gestão de mais de 30 mil veículos, né? Por quê? Quando esse condutor vai ser desligado, em duas situações, o cliente pode rodar uma pesquisa dos veículos que foram dirigidos por eles para entender o que chegou de informação nova, né? Então, a plataforma hoje ela tem proporcionado isso. Um outro ponto bastante importante. Esses clientes, poucas vezes, eles têm histórico de informação. Porque quando você paga uma infração, ela automaticamente já não fica na rede bancária, ou no Detran também você não tem esse histórico. E a ideia é a gente manter tudo isso aí para que se trabalhe com o perfil de uma forma bastante dinâmica. Então, a plataforma ela apresenta para vocês alguns números que a gente tem. Por exemplo, quantidade de veículos, condutores, multas e notificações. E eu costumo dizer que, através dos indicadores, vocês têm todo esse processo aqui na plataforma. Então, a gente começa com uma plataforma que vai permitir para vocês, nesse módulo, fazer um monitoramento multi-CNPJs, né? Vocês podem ter essa possibilidade na plataforma e com informações bastante assertivas. Eu costumo dizer que este é o principal bloco de informações da plataforma, porque aqui eu já trago os últimos acontecimentos, as últimas informações de forma filtrada para tornar o processo mais assertivo. Hoje, quem tem esse módulo, ele começa a fazer uma gestão de multas e não precisa ter pessoas olhando para isso diariamente, porque a plataforma captura toda essa informação, eles definem lá um período, prazo de utilização e que vai olhar isso. Eu tenho clientes que olham uma vez por semana, a gente tem clientes que olham 2 vezes por semana, para tornar o processo mais assertivo, porque ele vai entrar na plataforma e ele vai ver o que está acontecendo, multas que estão vencendo no mês 2, notificações que estão vencendo no mês 2, licenciamentos de veículo no determinado período, e as últimas multas e as últimas notificações que nós trouxemos, que nós encontramos nos órgãos para ter a informação na plataforma. A ideia e o conceito é trazer tudo isso para uma única plataforma para facilitar o dia a dia. E através disso, começa-se alguns indicadores. Então, você começa a entender o perfil dessa frota, com os rankings das principais infrações que a plataforma disponibiliza, vencimentos de infrações por período, tanto de infrações quanto de notificações. Eu começo a entender que nos últimos 30 dias, o que vai chegar de informações, os principais problemas são o excesso de velocidade,
para que as empresas comecem a entender esses perfis, né? E aí a plataforma, ela dentro desse módulo, ela é muito visual, né? A ideia é, através do olhar, você entender mais ou menos como está essa dinâmica. Claro, depois você aprofunda, se você quer uma informação prioritária, algumas coisas nesse sentido. Então, dentro do módulo, vocês vão ter o seguinte: os menus do lado esquerdo, onde vocês têm uma série de dashboards que vai poder proporcionar para vocês algumas informações. Eu vou especificamente aqui para esse dashboard de licenças, até para que vocês possam entender. A plataforma, ela faz também a gestão de licenças aqui dentro. E o que pode ser isso? Todo veículo de transporte, caminhão, ônibus, ele tem o cronotacógrafo, que acredito que é de conhecimento de todos vocês, e eles podem ter alguns outros tipos de licença, como autorização especial de trânsito, ANTT, zona máxima de restrição. Então você começa a entender o seguinte: a plataforma, ela tem uma integração com a parte de cronotacógrafo, e a gente começa a monitorar isso de forma automática, disponibilizando para o cliente de vocês tanto o controle, que isso na maioria das vezes é feito numa planilha de Excel, tá? E começando a monitorar os vencimentos a partir de 6 meses de antecedência. Quando eu passar pelo perfil de veículos, vocês vão entender. Além de monitorar, a gente disponibiliza o certificado do Inmetro aqui dentro da plataforma para vocês, para que o cliente possa ter acesso disso de uma forma bastante prática, tá? Porque como que geralmente acontece? O pessoal faz essa vistoria no pátio do Inmetro de renovação e sai com um protocolo. Nem sempre sai com um certificado, depois precisa ficar buscando essa informação. A gente já disponibiliza isso aqui dentro, tá? Dentro do menu de frotas, a gente tem 3 opções, onde vocês vão poder cadastrar os clientes de vocês, que são as empresas, todos os veículos e condutores, tá? Dentro de empresas, aí você vai ter os dados específicos de cada empresa, cada cliente seu, com algumas informações específicas que vocês podem preencher, tá? Com as informações de contato. A plataforma, além de ela ser multi-CNPJ, a gente trata como divisão e subdivisão. O que é isso? A empresa de transporte, ela tem algumas operações. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos uma empresa de transporte que a matriz dela, Rio de Janeiro, e que ela roda com operações São Paulo e Minas Gerais. Eu tenho veículos específicos nesses estados. Então, eu tenho uma divisão São Paulo e uma divisão Minas Gerais, onde eu posso linkar esses veículos, e o seu cliente, ele passa a ter uma visão específica de cada operação. Qual é o custo de multas? Qual é o custo de cada condutor em relação a isso? Por operação. Então, além de ele ter uma visão macro, ele também começa a aprofundar fazendo essas divisões dentro da plataforma. Isso permite que eles tenham dados mais claros e mais específicos em relação a isso, tá bom? E um grupo de condutores que também podem ser cadastrados aqui dentro da plataforma se eles estiverem vinculados a essas operações, tá? Aí a gente vem para um perfil de veículo, aonde aí naturalmente a gente tem uma tela completa com uma série de filtros, né, que o seu cliente vai poder utilizar, e com algumas informações já, né? Então, o que a gente começa a mostrar aqui para vocês? Uma listagem bastante simples, onde eu tenho informações de placa, Renavan, empresa, restrição, cronotacógrafo e alguns ícones aqui que eu vou mostrar para vocês o que é e o que isso aqui quer dizer, né? Primeiro ícone, a data que as multas foram atualizadas. O segundo, dados de veículo. E o terceiro, cronotacógrafo, quando isso aconteceu. Eu vou pegar esse veículo, porque vocês estão vendo que ele tem um clipes aqui. E aí eu vou falar o que isso aqui quer dizer. Dentro desse perfil de veículos, a gente começa a ter algumas informações específicas dos veículos, e ele pode ter informações técnicas, ele pode ter as informações de proprietário, administrativas, que são essas divisões e subdivisões. Eles podem deixar um condutor responsável, dados de CRLV de veículo, que é esse exercício, comunicação e gravame, débitos, que aí a gente começa a trazer, inclusive já agora trazendo os IPVAs 2022, eles já têm a informação de parcela e valor de licenciamento, para ter uma previsibilidade de custo disso. Restrições, sejam elas Renajude, bloqueio, administrativas. Cadastros de licença, como eu falei para vocês, seja uma NTT, seja uma autorização especial de trânsito. E chegamos no cronotacógrafo,
tá? Cronotacógrafo, eu trago as informações de uma forma mais simplificada nessa primeira tela. Quando você clica em final, eu vou só abrir um link aqui para mostrar para vocês. Eu tenho número de guia, protocolo, e eu deixo detalhado o certificado para vocês aqui. O seu cliente ele passa a ter acesso a essa informação, que são informações extremamente relevantes. Eu costumo dizer o seguinte, a plataforma e esse módulo foi desenvolvido da seguinte forma, para facilitar e centralizar informações. Então, aqui dentro, o cliente ele pode ter cópias de licenças, CR e LVE do veículo, né? Porque agora ele é digital. Então, quando você fala do transportador, nem todos os condutores não têm o aplicativo lá que você tem essa informação digital. Isso hoje é numa folha de sulfite, né? Então, você pode ter tudo isso dentro desse módulo que vocês vão ter acesso de qualquer lugar de forma bastante simplificada, como vocês têm hoje ao módulo hoje de vocês aí da Assistensat, tá? Então, essa informação ela fica inteiramente disponível para vocês. E aí, a gente começa a entender e montar um perfil de veículos. Porque o cliente começa a saber o seguinte, quantidade de infrações, total de multas, qual foi o valor pago, qual foi o valor economizado, né? Se a gente pegar esse veículo, até agora, esse veículo foi economizado um valor de R$ 263,47. Acredito eu que, dependendo da quantidade de veículos, estaria pago o sistema. E aí nós estamos falando de um veículo, de um cliente que tem um perfil de 60 e poucos veículos, né? E a gente começa a deixar essas informações disponíveis para que o cliente possa ter as melhores informações e tomadas de decisões, as 5 últimas infrações, as notificações dentro da plataforma. E aí, o que a gente também entendeu? Eu precisava facilitar e centralizar essa informação. Bater um papo com a Assistensat, de que forma que a gente poderia facilitar? Então, hoje a gente traz para vocês até os boletos de pagamento dos clientes, tanto de PVA, licenciamento e multas, como a gente tem aqui disponível. Então, por exemplo, a gente tem aqui, se ele quiser pagar o licenciamento, está aqui. O boleto está aqui, com todos os descritivos, a gente traz essa informação do próprio órgão, fato do que gerou o fato, que deu o fato gerador, né, para dentro da plataforma e o pessoal pode emitir e já fazer por aqui, tá? Então, esse é um perfil de veículos e onde a gente centraliza todas essas informações para facilitar esse processo. E aí a gente tem a parte de multas e notificações. Fato importante, muitas informações, às vezes, de notificação não chegam para as empresas, que são o quê? Aqueles boletos de indicação de condutor. Ou chegam bem fora do tempo. Ou fora do prazo, que já passou esse período. O que a gente fez? Nós temos alguns clientes e que, inclusive, tem esse formulário homologado, e o que a gente fez? A gente disponibilizou na plataforma de uma forma bastante simples, porque o cliente vai poder ter acesso a essa informação e essa gestão. Então, eu tenho os dados de uma notificação, para que ele tenha todo esse controle, e eu tenho a possibilidade de colocar quem é o condutor responsável. Quando eu coloco essa informação aqui, a plataforma já me deixa baixar um formulário de indicação de condutor. E aqui vale um ponto bastante importante, que a maioria das empresas não sabem que isso é possível. Tem um processo, esse é um processo, o processo de indicação de condutor geralmente gera uma dor muito grande nas empresas, por quê? Precisa colher assinatura, às vezes esse condutor ele está em viagem, até esse cara chegar, passou esse prazo. Existe um processo que depois, se vocês quiserem, a gente pode abordar num outro momento, mas só para vocês entenderem, que se chama indicação de condutor a termo. O que é isso? Toda vez que o condutor ele adentra numa empresa, ele precisa assinar um termo de responsabilidade. E esse termo de responsabilidade permite que faça-se a indicação de condutor sem colher a assinatura dele. Então, isso acaba facilitando o processo. Então, a gente disponibilizou tudo isso aqui dentro. Perfeito? E aí, vocês têm as informações relacionadas a todas as notificações e as infrações. Tá? De uma forma bastante simples. Dentro de infração, traz as mesmas informações com algumas diferenciais. O que tem clips, a gente identifica isso para vocês, porque além de toda a informação, trago a notificação relacionada, tem os boletos, que o cliente pode baixar aqui e realizar os pagamentos na rede bancária. Tá bom? Então, também tem essa possibilidade.
E aí a gente cai para uma parte de recursos. Recursos são os recursos de multa. Se a empresa atuar, ela pode elaborar esses recursos aqui de uma forma bastante simplificada e começar a ter um controle disso aqui dentro, colocando todas essas informações. E a gente vem para uma parte de relatórios. Um ponto bastante importante na plataforma que a gente está disponibilizando nesse módulo para vocês é todas as informações exportadas, elas são para Excel, que facilita para os clientes, para que vocês possam ter um controle. Quero me aprofundar de uma forma mais aprofundada. Só para vocês entenderem, eu vou entrar aqui nesse relatório de multa, só para vocês verem, que a gente já está chegando aqui ao final dessa explanação. Vocês têm uma série de filtros que vocês podem ofertar para o cliente, vocês começam a entender o perfil dessa frota. Eu começo a entender que o principal problema é o excesso de velocidade. E você começa a trabalhar com indicadores. Né? Tudo isso, vocês têm algumas formas de atuar. Disponibilizando isso para o cliente de vocês, para que ele tome as decisões e ele faça essa gestão, ou que vocês compilem todos esses dados e possam proporcionar uma experiência para o cliente de vocês, disponibilizando alguns dados e algumas informações e apoiando ele dentro desse processo. Expande essa segunda janelinha aí para mostrar aqui os filtros. Aí você está. Essa. Esse embaixo. Ah, o gráfico. Tá. Da direita. Aqui. Isso. Então aqui vocês começam a entender, para que vocês possam olhar, eu estou vendo que nesse período tem 67 multas por excesso de velocidade, que me gerou R$ 8.656,56, ticket médio de R$ 130 de cada infração. Aí alguns clientes falam assim para mim, tá bom, Paulo, mas eu desconto isso do meu condutor, né? Perfeito. O ponto principal não é o eu desconto, eu pago ou eu assumo esse tipo de coisa. É o risco que tudo isso pode gerar. Porque é como a gente falou, o excesso de velocidade tem alguns outros riscos inerentes. Se você não tem a informação de forma prática, como que você toma a devida decisão dentro da sua operação, dentro da sua frota? Como que você organiza todo o seu processo se você não tem isso de uma forma bastante simplificada, né? A gente tem conseguido proporcionar com esse módulo uma gestão de tempo muito grande para o frotista, né? Para o gestor da frota, porque eu costumo dizer, o gestor da frota ele tem inúmeras atividades, né? Se a gente pegar e falar hoje de tecnologia, hoje em relação a isso, então nós estamos falando que ele tem um sistema de rastreamento para olhar, um sistema de combustível, um sistema lá, um ERP que seja financeiro, lançar informação, um sistema de multas, né? Ele tem uma gama de informações que ele precisa olhar para tudo isso. E como que a gente pode ajudar e facilitar nisso? Otimizando esse processo, porque a gente é extremamente a favor, né, quando você fala de tecnologia, de facilitar a vida das pessoas através do que você proporciona de informação, e o quanto a gente reduz de tempo em relação a isso, ele passa a realocar ou alocar pessoas em tarefas que naturalmente dependam muito mais de uma interação humana do que essa, né? Então é isso que a gente tem procurado proporcionar com este módulo para o mercado, para os clientes e para quem a gente tem hoje ofertado aí em relação através das parcerias, né? E aí vocês podem ver, tudo são gráficos intuitivos que facilitam a vida para a tomada de decisão e para as informações que estão dentro da plataforma. Tá bom? Então, falando um pouco em si da plataforma, é isso que a gente está disponibilizando. Tem sido extremamente relevante para as empresas de transportes. Nós temos aí empresas com 4.000, 5.000 veículos, você tem uma empresa menor. Eu costumo dizer o seguinte, não existe tamanho de empresa para levar esse benefício para dentro dos clientes. Tá bom? Então, em relação à plataforma, era um pouco disso que eu queria passar para vocês, mas a gente pode, mais para frente, vocês vão ter a possibilidade de se aprofundar um pouco mais, com o time de suporte da Assistensat, tudo isso. Legal? Eu vou descompartilhar agora a minha tela, porque acho que talvez tem mais alguns temas aí que o Andrei ainda precisa trabalhar com vocês. Então, pessoal, o que o Paulo mostrou é a ferramenta de gestão de multas que tem, a gente falou de controle, né? A gente falou daqueles números no início, a quantidade de multa, que a gente tem 70 milhões de reais em multa para trabalhar. A gente mostrou que aquilo ali corresponde a 50% dos clientes que não pagam a multa na data certa. A maioria dessas empresas que não pagam a multa na data certa é porque não recebe a notificação e a multa. Existe um problema grave de notificação. Quem aqui não recebeu uma multa 2 anos depois de tomar uma multa, de levar uma multa?
e você perde, você tem um problema de correios, de receber essa multa via correios. Então, esse controle, só tirando uma dúvida, consulta aos órgãos que são os órgãos municipais, estaduais e federais. Eles são semanais, correto? Diferente de algumas outras plataformas de gestão de multa do mercado que fazem mensalmente ou até em períodos maiores. Essa plataforma ela consulta semanalmente e ela atua nas 3 esferas que são do município, do estado e da União. Multas federais, municipal, estadual e federal. Então, você está coberto por todos os tipos de infração. Quem tiver perguntas aí, por favor, eu já sei que tem algumas perguntas aqui, eu vou começar a fazer para o Paulo. Só um minuto aqui, vamos abrir aqui. Só organizar minha tela aqui para poder me mutar. Vamos lá. Em relação à pesquisa da pontuação da CNH dos motoristas, a ferramenta traz também de forma automática? Vamos lá. Fica Aberto. A plataforma está fazendo monitoramento também da pontuação de CNH para trazer e monitorar isso para vocês, tá? Para dar informação desse panorama, para reduzir esse risco, a plataforma também traz essa informação. Estamos, só para vocês entenderem, está tendo um ajuste apenas em relação a São Paulo, por conta da LGPD, eles tinham tirado toda essa informação, mas a gente já está com uma informação nova disponível que está, a partir da semana que vem, já está rodando também. Tá, essa pergunta foi do Roseliano. Legal. Tem a pergunta do Sérgio, que quer... Deixa eu digitar aqui. A outra pergunta achei interessante a ferramenta, mas conheço um gestor que diz que é mais barato pagar multa de velocidade do que fazer em 2 semanas as entregas que ele consegue fazer em uma. O que você tem a falar sobre isso? Essa é uma questão que o pessoal tem falado muito para mim, né? Porque os caras, eu digo que eles estão olhando muito para o quanto os veículos podem produzir para eles. Só que se ele pega num período maior, né? Ele está olhando de uma possibilidade muito imediatista. Quando ele pega esses números num período muito maior, e se ele colocar na ponta do lápis, ele vai ver que não compensa tomar essas infrações aí de excesso de velocidade dentro disso. Porque ele só está olhando a velocidade e o valor, né? Ele não está olhando o risco de sinistralidade, ele não está unindo informações. Então, vou dar um exemplo. Ele não está pegando uma informação de multas com a informação do módulo da Assistensat e vendo qual é o custo que ele está tendo em relação a isso. Nós estamos falando de uma multa de R$130. Perfeito. Ele está colocando na ponta do lápis o gasto que ele tem com componente, com combustível, com pneu, com acidente, o risco da sinistralidade, disponibilidade do veículo. E quando eu falo de sinistralidade, existe um outro custo inerente que esses caras não olham, que é o seguinte: quanto maior o número da minha sinistralidade, maior o meu problema que eu vou ter numa renovação de seguro. Será que ele está olhando para isso nesse momento? Ponto na carteira. Pontuação. Estou perdendo esse condutor. Então ele prefere, tudo bem, eu não indico o meu condutor. Eu prefiro que ele pague 2 vezes. Tá bom, esse problema se resolveu. Agora, e todos os outros que ele não está olhando nesse contexto? Eu acho que é bastante importante frisar tudo isso para o cliente no momento desse bate-papo. Então, o gestor que dá essa desculpa com relação à questão da gestão de multa, ele está vendo só a produtividade e esquecendo todo o resto. Perfeito. Existe um outro ponto também. O CRLV já vai vir automaticamente do sistema, uma vez que já é digital? Vamos lá. Houve uma mudança, né, nesses últimos 20 dias, onde a gente tem a possibilidade de disponibilizar o CRLV digital. Ele tem um custo, tá bom? Para que seja disponibilizado. Mas a mudança que teve não está permitindo mais a emissão a nível nacional. Então, hoje, a plataforma está emitindo São Paulo. Vocês podem dar uma olhada, depois o Andrei vai poder passar isso para vocês.
para que essa informação fique disponível. Nós estamos num período de teste ainda, essa solicitação ela tem que ser feita para a Assistensat, e aí a Assistensat vai processar essa informação aqui dentro para disponibilizar na plataforma. Porém, se vocês já tiverem esse arquivo, pode subir na plataforma e deixar disponível esse arquivo lá, anexado lá para ter acesso em qualquer momento. Beleza, vamos ver outra pergunta aqui. Rogério pergunta, a multa é associada automaticamente com o motorista, devidamente identificado no sistema? Ou quem buscar na época da multa pelo relatório BDV o condutor responsável? Bom, acho que o que o Rogério quis perguntar aqui foi se a gente, de alguma forma, como a gente tem a identificação do motorista no sistema da Assistensat, a gente vai poder automaticamente indicar. Bom, essa é a ideia, isso faz parte do roadmap do produto. Então, a primeira etapa é a gente disponibilizar um módulo de multas. A segunda etapa, que está em desenvolvimento, é conseguir identificar, associar o veículo, o motorista identificado no nosso sistema ao módulo de multa, para justamente você não precisar fazer isso manualmente, mas hoje dá para fazer manualmente, inclusive através de consulta do nosso sistema, então isso vai ser automático. E a outra questão é que as notificações e as multas, elas vão entrar como alerta no nosso sistema, e isso vai participar dos relatórios e vai participar do ranqueamento do motorista. Então, você, além de ranquear o motorista lá por aceleração, freada, curva, faixa de RPM, você vai também classificá-lo pela quantidade de multas que ele toma. E que tipo de multa é essa? Vamos aqui para outra pergunta. Qual seria o custo desse módulo de multas? Essa questão de custo a gente vai tratar com o comercial da empresa. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o comercial ou comercial@assistensat.com.br ou qualquer contato que você tenha na Assistensat através de suporte, CRC, a gente vai te passar essas propostas. O módulo não tem um custo de aquisição, ele tem um custo por placa, então você ativa para o cliente que você quer. E será um portal diferente é integrado ao SSX, e é tudo cadastrado automaticamente, não tem distinção. Você não vai ter dois trabalhos de ter cadastrado em dois lugares diferentes. O Marcos fez uma consideração bem importante. Isso, o Marcos fala aqui de excesso de velocidade, significa deixar em risco a vida, o ativo e a carga, com certeza. Em breve a gente vai apresentar algumas novidades com relação a controle de velocidade de multa. Deixa eu só fazer uma observação. Claro. Que o Marcos falou, eu fazendo um bate-papo com um cliente em Florianópolis, só para entender, né? Tá. Só para entender, eu estava fazendo um bate-papo com um cliente de Florianópolis e justamente a gente entrou nesse tema. Falando da questão do risco à vida, eu costumo dizer muito o seguinte, né? Muitas vezes o condutor ele está olhando para aquela situação específica, um excesso de velocidade, coisa nesse sentido, mas muitas vezes ele não lembra quem está esperando ele voltar para casa, né? Ele não põe isso na balança, né? Quando você fala da carga, a carga, eu digo que o transportador, ele leva o nome, você tem o nome da transportadora que está na frente lá para o seu cliente e qual é o que você leva em relação à qualidade de prestação de serviço em relação a isso. Quando você fala do ativo, esse foi um ponto bem importante, porque eu conversando com o dono de uma transportadora, ele estava falando para mim, Paulo, cara, essa semana eu comprei um cavalo mecânico e um reboque. O meu motorista ele está sentado em cima de 1,5 milhão. Só que ele nem imagina, né? Então, assim, precisa existir, esse é um ponto bastante que eu falo, que é a conscientização. Esse condutor, ele precisa estar consciente do tamanho da responsabilidade dele, né? E quando eu falo que todas essas soluções integradas juntas, elas proporcionam uma gamificação melhor. Por quê? Porque você começa a entender perfil e você sabe como atuar com palestras, organizações, cursos e treinamentos. Então, eu acho que é bastante importante esse ponto que o Marcos colocou aí. Correto. Valner pergunta aqui se ao ativar o módulo de multas no cadastro do cliente também deverá ser ativado o veículo. Não, o processo de ativação do módulo, como eu falei no início, primeira coisa, você solicita a Assistensat que habilite esse módulo no SSX. A partir do momento que você quiser utilizar, você diz que aquele cliente participa do módulo de multas e no veículo específico do cliente você escolhe, e na lista de veículos daquele cliente, você seleciona o que você quer que seja
incluso no módulo de multas, onde você quiser, o veículo que você quiser controlar a questão de fazer a gestão da multa. Então, você diz que o cliente vai participar e o veículo específico vai participar. Esse é o caminho, esse é a sequência. Vamos ver a próxima aqui. Essa plataforma está no mercado há quanto tempo? Só um minutinho que eu vou desmutar o Paulo de novo aqui. Só um minutinho, pessoal. Show, nós estamos desde 2015 com essa plataforma, tá? Já no mercado, e ela vem sofrendo melhorias aí constantemente aí conforme a usabilidade dos clientes. Vamos para o próximo. Vamos lá. Eduardo. É possível automatizar envio de e-mail periódico diretamente para o cliente com o resumo das movimentações e atualização semanal de sua frota? A plataforma já permite. Quando lá em empresas a gente tem as informações, que a gente coloca o cadastro do contato, o que a gente faz? A gente começa a monitorar as informações com 60 dias de antecedência, né? Então, 60, 30, 15 e diário. A gente compila essas informações e o que está vencendo, o que está acontecendo, a gente dispara um e-mail que tiver cadastrado na plataforma. Certo. Qual o grau de acuracidade das informações? E todos os estados estão sendo monitorados? Em questão de multas, nós estamos monitorando mais de 5.800 órgãos, que é através do Renainf, que é o que existem, e nós estamos avançando em alguns DETRANs em relação à demanda e necessidade. Então, hoje tem DETRAN de São Paulo, DETRAN do Ceará, a gente está com o DETRAN de Minas, Santa Catarina, e estamos evoluindo de acordo com a necessidade. A gente tem construído muita coisa sob demanda, e a gente vai avançando conforme a necessidade de vocês. Certo. Em relação à identificação do condutor sem precisar da assinatura do mesmo e poder ser feito mediante termo, já é possível gerar isso na plataforma? Aquele formulário você já consegue imprimir, mas ainda o processo ele é muito manual, porque os órgãos ainda Não aceitam muitos não automático. aceitam. Perfeito. Vamos para o próximo aqui. A Nayara pergunta sobre a questão de API. Ainda a gente não tem disponibilizado essa API. Qual é a próxima aqui? Cláudio, uma apresentação comercial do módulo. Como é que eu estou chegando lá? Tem a apresentação do módulo comercial, a gente vai mandar, o pessoal do comercial vai ter. Monitoria de multas é feita através de RP e roda script com base em informação, é um processo manual. Não, é totalmente automático o processo de consulta das multas, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, a gente vai encerrar. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, Roselino fez uma pergunta que foi em relação ao modelo do termo. A gente pode ajudar e disponibilizar um modelo que o pessoal pode implementar nas operações, tá? O valor por placa varia de acordo com o volume e o pessoal do comercial pode conversar com vocês sobre isso. Então, quem quiser mais informação sobre isso, pode contactar o seu consultor, ou o CRC, ou o suporte, a gente diretamente, que a gente vai passar todas essas informações. Não existe licença de aquisição, não precisa pagar para ter esse módulo, e você vai pagar por placa, por placa na gestão de multa.
E você pode escolher o veículo que vai participar da gestão de multas. Você não precisa habilitar todos os veículos de um cliente. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou só responder essa do Sérgio. O Sérgio fez uma para nós aqui. Como fazer o cliente convencer que esse investimento, já que a curto prazo, vai aumentar seus custos, se valerá a pena? Cara, isso aí eu deixo com você, mas sai de graça para o cliente. Só para você entender, Sérgio, é assim, a gente costuma fazer a seguinte avaliação. Quando esse cliente ele entra na nossa plataforma, né, ele vai entrar nesse módulo, a gente costuma fazer uma consulta e trazer informações até que estiverem disponíveis de histórico. E a gente começa a entender todo esse perfil desse frotista. Vocês vão ter essa informação. E ali a gente começa a identificar as principais infrações que já não foram pagos na data. Ali a gente já vai entender e ver o seguinte, que se ele conseguisse pagar todas aquelas infrações na data, já valeria a pena, ele estaria pagando o módulo, através daquela informação, né? E aí, para o seu cliente entender, da seguinte forma, a cada 5 infrações que ele conseguir ter esse dado antecipado, que ele conseguir fazer o processo com o condutor dele no desligamento, vou falar do desligamento do condutor, ele já pagou a plataforma. Para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Isso sem falar a redução com os 20% de desconto. Então, o argumento, né, que hoje naturalmente a gente tem utilizado muito, que tem feito muito sentido, é mostrar para esse cara que, com o histórico de multas que ele tem, as infrações que foram pagas fora do prazo, só ali já pagava a plataforma durante um período de 12 meses. Tá bom? E sem contar que, qual é o custo de uma pessoa olhando para isso e qual é o custo do sistema? Eu faço uma analogia bem simples em relação a sistema e pessoas, né? O sistema, ele trabalha 24 horas por dia, não tem nada adicional. Ele trabalha sábado, domingo, feriado, se for necessário, ele não questiona, né? Você não tem nenhum outro tipo de custo em relação a isso. Então, sai muito mais barato você automatizar um processo, porque você naturalmente acaba, dentro desse processo, reduzindo o custo de headcount que você tem aí com pessoas envolvidas. Tá bom? Acho que consegui ajudar. Pessoal, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, pode contactar a gente aqui direto. A gente vai ter o prazer de responder e tirar a dúvida de vocês. E comercialmente, comercial@sensat.com.br, ou contacte diretamente seu consultor comercial, ou entre em contato com a gente através do nosso suporte ou do CRC. Ok? Agradeço aí a participação de vocês, o tempo de vocês, e acredito que essa plataforma vai agregar muito na empresa de rastreamento de vocês. Um grande abraço aí para todos. Um abraço, pessoal. Pessoal, obrigado. Uma ótima tarde.